Eu venho de uma família de comerciantes, né? Meu pai sempre trabalhou na área de vendas e empreendedor também, e veio que no sangue, né? Com 9 anos, então, eu começo a trabalhar com ele, ajudar, e sempre com o público. 15 anos a minha primeira CLT e 16 anos, então, eu invento meu primeiro negócio, uma padaria. Eu fazia o pão, eu assava o pão, eu atendia, eu limpava, eu atendia fornecedor. Resumindo, não deu certo. Para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar. Graça e paz, sejam bem-vindos ao podcast Os Neemias, conectando fé e ação. Aqui é um lugar para você que gosta do tema empreendedorismo. Hoje o tema é fantástico, quando Deus está no negócio. Já pensou nisso? Deus está no negócio que você está construindo, planejando ou está executando? Hoje a história é inspiradora de uma mulher guerreira, poderosa, tenho certeza que você vai gostar muito. Antes de começar o tema e apresentar a mesa, eu queria te pedir, se você é novo por aqui, te inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, critica, todo feedback é positivo para a gente poder cada vez mais evoluir com esse trabalho. Antes de entrar no tema, aprofundar um pouquinho mais, eu queria dar as boas-vindas à mesa. Pastor Luiz Gabriel, seja bem-vindo, mais um podcast aí. Ótimo, que Deus abençoe a vida de cada um, né, dos nossos irmãos, a nossa mesa aqui é abençoada, a nossa audiência, e com certeza o Espírito Santo fará algo sobrenatural nas nossas vidas. Vamos nos desafiar a aprender mais, né, com a nossa convidada aqui. Tenho certeza que grandes revelações vão sair nessa conversa e nós vamos ser muito abençoados em nome de Jesus. Amém. Anderson, seja bem-vindo. Como é bom estar aqui novamente, né? Mais uma semana abençoada, uma semana no qual a gente vem trabalhando e hoje a gente está no novo estúdio, né? Ainda muita coisa para acontecer, né? Lembro quando iniciou tudo, improvisado, e hoje a gente está crescendo, graças a Deus, na bênção dele. Hoje é um assunto muito interessante, né? Um assunto no qual a gente fica com o coração transbordando em falar, porque são testemunhos assim que faz o empreendedor enxergar que não é apenas número, que não é apenas planilhas, mas sim que existe um propósito e existe um legado para você deixar aí. Então agradecer também, né, ao pessoal da mesa, ao Raul, ao pastor, ao pessoal que está ali nos bastidores, o Lucas e a Dayana, e também a nossa convidada, né? Tenho certeza que tu vai transbordar hoje. Amém. E vai nos trazer lições muito, muito boas para nós todos. Amém. Amém. Quando Deus está no negócio, o que será que acontece? Quer descobrir? Mas antes de descobrir, compartilha, curte, se inscreve no canal, aciona o sininho, diz o que está achando disso tudo, porque eu tenho certeza que cada vez mais as pessoas vão ter acesso a isso, e a tua curtida, o teu compartilhamento vai ajudar a gente a levar a mais pessoas esse conteúdo. A gente está falando aqui do Rio Grande do Sul, de Gravataí, de dentro da Carral Church. Então, se você não conhece a Carral Church, mora aqui na Redondeza, é daqui de perto, vem conhecer, tá passando o endereço aí, domingo, sexta, terça, todo dia a porta está aberta para ti, que venha nos conhecer, venha nos visitar. Nossa convidada é uma irmã em Cristo, grande honra tê-la aqui hoje. O podcast ele tem um tripé: inspirar, orientar e instrumentalizar. E hoje eu tenho certeza que esse tripé vai ser coberto, mas principalmente vai te inspirar. Você menina, você mulher que curte empreendedorismo, que está queimando no coração ser uma empreendedora, não perde. Hoje vale muito a pena. Irmã Andresa, grande honra te ter aqui. Seja bem-vindo em nome dos Neemias, da Carral. A gente recebe de braços abertos aqui. Uma honra demais te ter aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Raul, os demais irmãos. Uma boa noite a todos, aos espectadores, aos telespectadores que estão nos vendo essa noite. Espero contribuir com toda essa expectativa, né? E que o Espírito Santo, como o pastor falou, né, venha nos surpreender, né? Amém. Isso aí. Amém. Esse é daqueles podcasts, esse é um daqueles encontros que poderia durar 5 horas. Talvez vai surgir aí um segundo podcast para contar a história, porque é muita história, vocês não têm ideia de histórias. Mas antes da gente entrar no tema, entender um pouquinho mais do que vai ter de inspiração, eu queria solicitar para o pastor para orar por nós, aí, por quem está nos vendo, pastor. Vamos lá. Senhor, nós entramos na Tua presença e damos graças. Espírito Santo, te convidamos.
Senhor, como a cada podcast nós te pedimos a tua presença, assim também nós queremos abençoar esse novo ambiente. Nós queremos abençoar a nossa audiência, abençoar, Senhor, esse podcast que é tão enriquecedor. E sabemos que tudo isso só é possível porque tu estás aqui. E nós te agradecemos, abençoamos este momento e te damos as boas-vindas, Espírito Santo. Que o nosso coração esteja ardendo por conhecimento, esteja ardendo pela conquista que o Senhor vai entregar nas nossas mãos através das instruções que serão derramadas nesse podcast. E nós queremos dar a glória, o louvor e a honra para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom, como você já está acostumado, todo e qualquer tema a gente se desafia e tem a certeza que tem resposta no nosso manual. A gente tem chamado desde o primeiro episódio a Bíblia de nosso manual, o Manual do Empreendedor. Amém. Então, começamos o nosso bate-papo de hoje levando uma pergunta para o pastor, direcionada para ele tirar da Bíblia para nós uma resposta. Pastor, o que a Bíblia nos mostra, né, quando Deus abençoou empreendedores ou pessoas que administraram seus recursos, né, com sabedoria e fé? Então, gente, vamos para a palavra de Deus. Salta na palavra várias referências. No último podcast que nós tivemos a presença de uma irmã aqui, nós falamos sobre Provérbios 31, que fala ali da mulher virtuosa, né, e as suas atribuições como empreendedora. Porém, existe algo mais, né? Vamos dar mais ênfase agora em outros personagens aqui que também foram empreendedores e foram desafiados no momento das suas adversidades. A respeito de José, que de um jovem sonhador vendido pelos seus irmãos, né, rejeitado, podemos dizer, rejeitado pela sua própria casa, depois preso, depois serve um dos maiores comandantes e é perseguido, até que, enfim, dentro de uma prisão, ele começa a ser, vamos dizer, usado pelo Senhor. Né? Até então ele tinha uma comunhão com o Senhor, mas naquele momento ele se deixou ser usado e os dons vieram afora, né? Vieram para fora. E ali José começou a transbordar. E uma revelação aqui, uma palavra de sabedoria ali, e as coisas foram acontecendo e gradativamente José, de um anonimato, de um, vamos chamá-lo de um presidiário, de alguém que estava como numa prisão, e daquele lugar ali, ele é lembrado lá no palácio. E no palácio, ele é lembrado pelo quê? Não porque ele era crente, ou porque ele congregava em algum lugar, ou porque ele era um cara legal. Não, ele foi lembrado pelo que ele resolvia. Ele foi lembrado pelo dom que Deus entregou na mão dele. A administração, a ordem, a sabedoria. E isso tudo veio à tona quando ele revelou o sonho do faraó. E quando tudo isso se revela, quando aquele sonho se abre, se esclarece, e tudo que parece enigmas agora se torna algo tão palpável naquele sonho, tão visto, tão claro para todos eles, começa a sobressair a presença de Deus na vida da pessoa. E aí é que nós podemos pegar essa base para o nosso podcast desse momento. José teve uma gestão de excelência. Por quê? Porque ele servia a Deus com excelência. Ele podia não ser visto pela multidão, mas ele estava sendo visto pelo próprio Criador. Isso já é o bastante. Às vezes nós queremos servir, né? Fomos lembrados sobre isso no nosso último culto, mas só que posso dar um anexo aqui. A gente pode servir, mas não precisa ser visto. Servir nos bastidores é tão importante quanto estar servindo sobre um altar ou fazendo qualquer outra função. É tão importante quanto. Nenhuma delas anda sozinha. Né? Então José teve uma sabedoria excelente para lidar com a gestão no momento da crise. Eu quero ler com vocês Gênesis 41, 46. E era José da idade de 30 anos, era um jovem, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ele já estava aqui comissionado, já tinha saído da prisão, já estava no palácio, já tinha recebido a autoridade, já era o governador da época. De um escravo, Deus precisou de um dia para tirar ele da condição de escravo para o governante máximo. Né? Interessante, né? De repente alguém está nos vendo agora, nos ouvindo e pensando que Deus esqueceu de você, que Deus não olha para a tua situação, que você não é importante. Lembre-se de José.
Teve solução e vai ter para nós, para cada um que nos ouve hoje, vai ter solução. José foi extremamente usado pelo Senhor. E olha o verso 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Então, o que fez José? Juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, guardou nas cidades o mantimento do campo, e ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Uau. Gente, nós não precisamos nos preocupar. O que nós vamos fazer com tanta bênção que Deus vai nos dar? Não precisamos nos preocupar com isso. Precisamos somente dizer, eis-me aqui. Se Deus entregar nas tuas mãos, faça o melhor para Ele, com melhor alegria, com a melhor disposição, com o melhor contentamento, com a melhor metodologia, com melhor sabedoria, estratégia que você puder. Quando Deus te entregue algo, multiplique. Porque a pior coisa é nós recebermos de Deus algo e nós enterrarmos o talento. Podemos, levar para Mateus 25 e aí a parábola dos talentos. O Senhor quer que a gente multiplique. Que tudo que Deus entrega para nós não veio do acaso, veio do Criador. E se veio do Criador, tem poder para criar, tem poder para multiplicar. Então, para dar uma conclusão aqui, podemos também caminhar por Abraão, que teve fé, empreendeu, que criou no momento em que as coisas estavam dando tudo certo, de repente ele percebeu uma confusão lá entre Ló e os seus servos, os servos de Ló e os servos de Abraão, e eles estavam contendendo e as coisas não funcionam na contenda, na confusão. Então Abraão disse, escolhe para onde você quer ir. E ele disse, eu quero ir para o lado mais bonito. Ló, né? Eu quero ir para aquela terra lá que tá tudo verde, tá tudo legal, eu quero ir para aquele lugar. E aí Abraão disse, tudo bem, pode ir. Então eu vou para o lado oposto, né? Tem momentos em que é necessário cada um ir para um lado para que as coisas fluam. E ali ele teve coragem de ir para o lado do deserto. Mas aquele deserto só tinha cara de deserto, porque ele era o lugar para prosperar. Ali Deus prosperou Abraão. De repente nós também podemos falar de Salomão. Era o filho do rei que recebeu tudo do próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas ele conhecia o Deus do seu pai. Ele não conhecia o seu Deus. E ele precisou conhecer o seu Deus. Eu fico maravilhado quando leio a Escritura e vejo que o homem, quando consagra o templo, depois que a obra foi idealizada pelo seu pai, ele faz a construção. No dia de consagrar e dizer o primeiro culto, vamos chamar assim, inaugurar a obra, inaugurar o templo, Deus recebe com tanta grandeza aquilo, com tanta alegria, aquela obra dos homens, que Deus derrama fogo do céu e consome todo o holocausto. Eu fico imaginando se eu estivesse naquele momento, acho que eu desmaiava, né? Só de ver o fogo cair do céu, a gente não consegue mensurar o que é isso. Então, quando Deus está nos negócios, gente, tudo flui. E aí, com essa base, a gente pode hoje extrair da nossa convidada Andresa aqui, que eu tenho certeza vai nos ensinar nas entrelinhas aqui como nós podemos administrar de uma maneira de sabedoria e com fé. Vamos caminhar nesse tema aí. Com certeza, pastor. E você, assim, antecipando, esse Paulo tem uma conexão total. Vamos ver se vai vir depois, mas eu queria fazer um comentário, né? Acho que o senhor quase fez a Bíblia toda aí, né? Eu acho que a gente podia terminar o podcast agora, acabou, né? porque falou. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais. Mas deixa eu fazer um comentário que me veio aqui, eu fui anotando quando foi falando. Muitos empreendedores não se ligam, mas é uma coisa para a gente refletir aí nessa mesa. Muitas vezes um presente de Deus vem envelopado como desafio. Sim. Como deserto, como provação. Ele vem envelopado, sabe? Então, muitos empreendedores podem estar passando por um desafio, podem estar passando por um deserto. E, na verdade, esse desafio, esse deserto, sabe? Essa última milha, né? Ele é um presente de Deus. Só que ele não vem assim, bonitinho, né? Não, é no cheirosinho. Ele vem. Ele não vem com cara de milagre, ele né? Não vem com cara de milagre. Ele vem com uma acusação. Como aconteceu com o José. Uma perseguição. Com uma escassez, com uma dificuldade. Será que se ele tivesse lá, que eu nem brinco, né? Virado o coxo, desistido, né? Quebrado a aliança, possivelmente, a oportunidade. Aí a gente está falando agora de oportunidade do empreendedor, de interpretar o sonho. Sim. Tinham 2 sonhos que ele podia interpretar, mas um deles era o certo. Para levar ele até a mesa que ele precisava estar para cumprir o E aí legado tu dele. vê assim, né, Raul?
que eu digo que não nós só empreendedores e empresários, mas eu acho que Deus tem uma planilha lá. Né? Uma planilha. Ele tem uma planilha, né? Ele faz toda a gestão Excel disso. avançado, aquele VBA, avançado, bem pegado, assim, né? Que como é que ele faz? Como a gente faz sendo empreendedores, né? Às vezes a gente é muito com garra, muito com mais vontade do que, né? Do que dinheiro, que pessoas. E aí tu vai construindo isso. E por isso que eu digo que eu acho que ele usa uma planilha realmente. Porque ele vai colocar lá o teu planejamento, o teu plano diretor. Né? Dizer, esse rapaz aqui, o Anderson, nasceu aqui, vamos ver o propósito dele, esse é o propósito e tal. Ele vai passar por isso, isso, isso. Né? Eu vou colocar isso na vida dele para ele conseguir chegar onde realmente eu quero. Né? E talvez ele faça isso com todos, né? Só que as pessoas elas não se movem com sabedoria. Então, hoje existe a planilha dele que ele coloca na vida nossa. E se tu não conseguir enxergar, se tu não entregar o coração, tu não vai se mover com sabedoria, tu não vai conseguir chegar lá. Né? Como o José. Ele é uma gestão, gerência excelente, né? Então, foi a partir do sonho, como tu falou, que ele conseguiu chegar onde ele tinha que chegar. E quantos dons Deus nos dá antes para a gente conhecer alguém, para ser um grande empresário, para ser um grande empreendedor, para ser um grande empregado, para ser uma grande pessoa, né? Então, a gente tem que estar ligado nesses negócios de Deus nos traz. Só que a gente tem que estar muito atento para realmente fazer as coisas. Né? Legal. Andresa, conta para nós, contigo, foi algo planejado? Foi um presente em forma de deserto? Como é que foi a tua caminhada empreendedora para a gente começar aqui a introduzir um pouquinho da tua história? Conta para nós como começou, foi cedo, foi tarde, é recente? Conta para nós um pouquinho da tua história para a gente conhecendo. Raul e irmãos, né? É meio engraçada a minha história, meio José, assim, né? Meio os percalços da vida ali. Mas eu venho de uma família de comerciantes, né? Meu pai sempre trabalhou na área de vendas e empreendedor também. E veio que no sangue, né? Com 9 anos, então, eu começo a trabalhar com ele, ajudar e sempre com o público. 15 anos, a minha primeira CLT. E 16 anos, então, eu invento meu primeiro negócio. Uma padaria. Eu fazia o pão, eu assava o pão, eu atendia, eu limpava, eu atendia fornecedor. Resumindo, não deu certo. Tudo junto. Mas começou, né? Mas comecei ali, né? E aí, voltei a trabalhar em algumas outras empresas, daí representantes de venda. E com 18 anos eu tenho um sonho mais inusitado, né? Que foi abrir uma franquia. E aí umas lojinhas abri em academias, vender suplemento, água, algumas coisas ali, né? E ali foi um período mais longo, né? Mas também chegou um tempo ali que não dava muito certo, né? Era aquela coisa de gastar os recursos do comércio, gastava tudo. E a idade também não ajudava, né? Mas então, aí com 20 anos... eu conheço meu esposo e aí, entre idas e vindas, a gente mora um tempo em Santa Catarina, quando a gente volta, a gente abre, então, o nosso comércio, que até hoje, né? Padaria Pães e Flores. Abrimos em 2015. E ali a gente começa, então, a empreender, primeiramente da maneira que a gente conhecia, né? Tinha experiência... Até que uma hora Deus entra no negócio, né? Deus nos chama e aí, né, remodela toda a nossa visão de negócio, a nossa visão empreendedora e quanto vida também, né? E ali, quando ele entra, acontece uma transformação e aí a coisa flui. Maravilha, que legal. Bom, hoje o tema é quando Deus está no negócio. O que você acabou de ouvir da Andresa é um pouquinho do que você vai ter daqui para frente. Um pouquinho dessa história que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E você, menina, com 16 anos de idade. Aos 9 ela estava trabalhando, aos 15 já estava com a carteira assinada, aos 16 ela abriu a empresa dela. Olha. Gente, tenho certeza que muitos aí do outro lado, homens, mulheres, meninos e meninas, têm um sonho de empreender. Eu tenho certeza que essa história ela vai te inspirar. Vai te encorajar a dar sim as caneladas, a errar, a aprender, a seguir. Eu tenho certeza que você vai ter lições poderosas. Então já curte, compartilha, comenta, diz o que está achando aqui. Eu queria direcionar para o Anderson agora uma reflexão, uma pergunta, né, Anderson, para a gente continuar essa mesa tocada.
Tu já teve algum momento que tu teve a nítida impressão que era a planilha de Deus agindo? Sabe, assim, que era a mão de Deus ali que estava conduzindo as tuas decisões, te direcionando num caminho. Teve algum momento nessa caminhada empreendedora que tu percebeu que era a mão do Senhor que estava te conduzindo? Tu sabe que eu acho que a vida do empreendedor não é uma vida fácil, né? A vida tem empresário e empreendedor, né? Enfim, tu empreender, né, onde existe vários obstáculos, tanto de liderança, quanto impostos, quanto... vários desafios para te seguir, né? E aí tu tem uma ideia de empreender, tu tem aquela força desde criança, enfim. Eu digo que sempre Deus caminhou comigo em todas as minhas decisões. Eu sou convertido há quase 4 anos, né? Mas antes disso eu sempre orava, né? Rezava, porque a Igreja Católica reza, né? Mas eu sempre tive ele presente, enfim, sempre colocando a ele o que eu deveria fazer nos meus negócios. E foi desafiador a cada momento que teve. Já tive negócios que deram certo, outros negócios que não deram tanto, né? Agora eu lembrei que eu tive já não sei se é bar. Não, eu lembrei, eu tinha esquecido. Lembrei de um concorrente. Eu tinha esquecido, que eu tive já um bar, não sei se é bar, um saudável, eu era bem gordinho, saudável, dentro de uma academia. Ah, que legal. Não deu certo também. Não deu certo. Então no centro de Gravataí eu tive e tal, para vender aquilo ali, né? Enfim, não deu certo. E agora eu lembrei, são dos negócios que a gente faz, né? E eu vejo assim que hoje, né, como eu falei que eu sou 4 anos convertido, quase 3 anos e pouco. E eu congregava em igrejas longe daqui, porque eu não tinha encontrado uma ainda. E eu digo que Deus sempre agiu comigo, mas esse momento também está agindo, né? Quando eu entrei na Carral, alguns meses atrás, onde eu conhecia já o pastor Júnior, né? Já conhecia ele já dos negócios, porque ele é empresário, enfim. Não sabia que ele era pastor aqui. Então eu entrei aqui, foi através de um batismo que eu vi, nossa, que igreja bacana, né? Aí marquei alguma conversa com ele, enfim, e ele me apresentou, enfim, eu quero fazer parte disso, né? E aí coloquei minhas ideias, enfim, até daí eu conheci esse pessoal todo aí. E eu digo assim, como Deus agiu, né? Como Deus agiu. Eu entrei na Carral e aconteceu um grande desafio na minha empresa. Um grande desafio. Naquela semana que a gente fechou esse podcast para fazer. E aquela semana eu precisava de alguém para me ajudar na minha empresa a gerir, porque eu era da parte comercial, né? Sou mais da parte comercial, mais de fazer relações e tal. E a minha empresa, eu vi que ela cresceu muito rápido e ela não tinha ela não tinha um fluxo, né? E quando eu digo que Deus agiu, né? No momento que eu entro numa igreja, no qual eu não tinha certo, porque eu ia para longe, enfim, eu era aqueles né? Crente que ficava olhando pela, né? Mas não é a mesma coisa que sentir, né? E aí ele me aproximou do Raul, que o Raul foi um cara que está trabalhando comigo, né? Que trabalha lá na empresa, ele com a excelência dele de administrativo, e me trouxe. Então Deus agiu nisso, né? Então eu acho que todas as etapas que eu tive na vida, enfim, ele tá sempre agindo, tá dizendo, não, peraí, eu tenho um carinha lá, entra na igreja, conversa com fulano, até a gente chegou e começou a trabalhar. Então eu acho que as coisas não é o acaso, né? Eu que estudei biologia também, e a gente fala muito de um acaso. O acaso de Darwin, um acaso. Não, a vida não é um acaso, a vida é totalmente programada, já tá na planilha lá, né? Só que tu tem que seguir ali a planilha e ver e se mover com sabedoria. Então, se tu hoje, né, sente que o teu negócio não está indo bem, ou que tu tem dúvidas, né? Ontem um adolescente, que é o meu afilhado, chegou para mim com 16 anos e falou: Dindo, eu tenho uma dúvida, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma grande oportunidade de estudo, de eu chegar, estudar pela manhã e estudar o dia inteiro durante 2 anos, né? E eu também tenho a oportunidade que ele está trabalhando comigo, né? Ele está trabalhando em casa, assim, né? Um estagiário, enfim, criando, né? E eu falei para ele assim, o que tu quer para tua vida, né? Tu não é porque tu vai seguir os teus estudos que eu vou ficar magoado, triste contigo, né? Ou tu vai para um estudo porque os teus pais querem. Tu vai ter que pensar, tu vai ter que chegar, tu vai ter que orar. E Deus vai te revelar o que tu quer, né? Vai revelar o que tu tem que fazer. Tremendo. Então, eu não vou cobrar ele por sair.
Então, eu disse para ele o que seria uma vida empreendedora, que eu sou empreendedor desde que eu imagino, né? E o que era ser uma pessoa com conhecimento específico. Tem pessoas hoje com conhecimento específico, são muito bons, são muito bem assalariados, estão bem, né? E existe nós empreendedores que somos os malucos, né? O que ele quer para a vida dele? Né? A gente coloca às vezes coisas assim que a gente nem sabe. E aí que eu digo, Deus às vezes ele não te dá, ele tem a planilha ali, mas ele não vai te dar o dinheiro para te abrir um negócio. Ele não vai te dar as pessoas certas para te abrir um negócio. Só que tem que se mover. Se tu não se mover, se tu não querer fazer as coisas acontecer, se tu não tiver dinheiro e dizer assim, eu não vou fazer, ele vai te abençoar. Né? Mas tu tem que seguir o caminho certo. Não adianta fazer só coisa errada e querer os bônus. Né? Então eu acho que Deus está sempre conosco. Né? Eu acho que as pessoas têm que abrir o coração para Ele e pedir e conversar. Na reunião, a principal reunião que tem que fazer no teu quarto, na tua sala de reunião sozinho, tu e ele. E ele vai te dar esse caminho para seguir. Maravilha, eu acho que é um pouco a vida do empreendedor é buscar intimidade com Deus. Né? Não tem empreendedor que não passou por um percalço, que não teve... Deve ter muitos que passaram e não olharam para o conselheiro correto, não olharam para o manual. Mas o legal que tu trouxe, nesse mesmo momento que tu narra para conectar as coisas, né? Acho que eu nunca te falei isso, acho que eu comentei. Eu tenho orado por conexões. Conexões de pessoas que estejam com o mesmo propósito. Pessoas que estejam olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção, né? Porque muitas vezes pessoas boas sim passam pela tua vida. Pessoas boas sim passam na mesma estrada que tu, mas elas não estão indo para o mesmo lugar. Não estão indo para o mesmo destino. Às vezes está indo na mesma estrada, mas direções opostas, né? Então a oração minha tem sido muito de encontrar pessoas, conexões com o coração queimando pelo mesmo propósito. Eu acho que muitos empreendedores também devem olhar para isso. A gente teve já um podcast sobre conselhos, teve um podcast já sobre a importância de planejar, de vendas, né? A gente teve aqui testemunhos de projetos que Deus coloca na nossa vida. Eu acho que se a tua empresa for um projeto de Deus, e se tu estiver buscando proximidade, intimidade com Ele, tenho certeza que tu vai ser abençoado. Lembrando sempre, como eu falei antes, que alguns presentes vêm envelopados de deserto. Alguns presentes vêm envelopados de tempestade. Né? E só uma coisa, né? Fazer um parênteses do que tu faz. Quando a gente caminha pelo lado certo, né? A gente quer fazer as coisas certas. E Jesus foi tentado, né? Muito. E às vezes pode vir coisas para nós que a gente fica tentado a fazer. Ou ganhar mais, questão financeira, ou conseguir um cargo melhor, ou algo que vai nos mover de lugar. Né? Só que a gente tem que pensar bem se ele não está nos testando. Se ele não está nos testando de... Tu tá fazendo tudo certo e aí... mas as coisas estão muito boas. Conheci alguém e eu quero ir com ele porque eu vou ganhar mais, enfim. Mas talvez essa pessoa faz alguma coisa errada e tu tem que repensar nas tuas parcerias, né? Então, a mesma coisa que eu já relatei aqui em outro podcast, vocês podem voltar na história, da enchente, né? Eu tinha uma oportunidade, vou resumir, eu tinha uma oportunidade de cobrar mais, mas eu via que existia várias pessoas necessitados de trabalho, né? Ou precisando de ajuda, concorrentes meu. E eu cobrei a mesma coisa que fosse cobrar o que fosse, né? Tinha muita demanda. E eu não aproveitei essa demanda porque a gente estava frágil. Estava todo mundo doído. Não tinha como eu aproveitar isso. Então, é isso. De repente, ele me testou ali. Né? A gente comentou até. Ele me testou dizendo assim, olha, eu vou te dar a oportunidade de ganhar o dobro esse mês. Vamos ver o que tu vai fazer. E isso eu pensei só depois. Em cima do sofrimento de outros. Né? Eu pensei só depois, porque me falaram assim, Anderson, um dia que eu fui num outro podcast, foi a Bruna que chegou pra mim e falou assim, Anderson, tu viu o que a gente fez? E eu nem tinha me ligado. Então era algo automático. Né? E isso é muito bom. Então tu tem que ver também as tentações que vêm. E a maioria das tentações vem, no mundo que a gente vive, é a questão hoje de poder e dinheiro. É o que move, né? As pessoas, aí que são testadas realmente. Tentação, né? Eu queria te perguntar, e tu já passou por algum momento, né? A gente fala, o tema Neemias fala muito de reconstruir muros, né? Recomeçar, enfim. Tu já passou por algum momento que teve que replanejar, que fez um compromisso e teve que refazer esse compromisso e teve que ir atrás e lutar? Teve algum momento de recomeço para ti, né? Que teve que ajustar a rota, planejar a rota? E como foi? Como Deus trabalhou contigo nesse momento? Raul, sim, né? Sempre tem, né?
Pô, se ela falasse não aqui, nós ia acabar o podcast agora aqui. Existem vários recomeços, né? Legal. E eu lembro que numa certa feita lá no meu empreendedorismo, eu tive um momento, até fiquei lisonjeada com o pastor trazer a história de José, né? Uhum. Porque às vezes parece que tá tudo dando errado mesmo, né? Parece que não é para ser e tu tem que desistir daquele caminho ali. E chegou um tempo que eu disse, empreender não é mais para mim, não adianta, não é para mim. E nós tínhamos ali um comércio e tal, que a gente revendia os produtos ali na cidade e tal, né? E tava bem, tava indo tranquilo e começou a chegar um tempo, começou a ficar ruim de novo, eu disse, só pode ser eu, né? Dando zebra no negócio. E aí, eu lembro que o último dia, assim, o meu esposo chegou, tinha vendido R$90. E eu, meu Deus. E eu tava grávida, né, do meu segundo filho. Eu disse, não posso nem fazer nada, não tem como eu ajudar. E aí, nessa época, chega um amigo nosso, que depois vira, né, um baita amigo, e ele nos oferece esse comércio, né, que nós temos hoje, para venda. E nós, sem dinheiro, né, que nem o irmão fala ali, os percalços, zero dinheiro. E nós, não tem Caixa como zerado. comprar. Zerado, R$90. Ou comprava o negócio, eu comia, né? Então, vamos comer. E aí a gente diz, não tem como, irmão, não tem como. Não, mas vai tentando aí uma linha de crédito, alguma coisa. E nós, bom, a gente pode até tentar, mas é meio que impossível nesse momento, né? Sim. E aí, naquela semana, tentamos algumas coisas, mas assim, sem esperança, né? E no sábado, então, ele chega e deixa a chave, né, em cima da mesa para nós. E diz, fechei lá hoje, a partir de hoje é com vocês. E nós, não, mas eu te falei que a gente não tem dinheiro para te pagar, não adianta. Não, a chave tá aqui e se vocês abrirem segunda é com vocês, senão tudo certo. O frio na barriga, né? Eu olhei pro meu esposo, e agora? O que a gente faz? Vamos ou não vamos? E ele, não, vamos embora. E aí a gente foi, né? Ele deixou uma lista de compra ainda também, para ajudar. Aí, a gente começou a se virar ali. E graças a Deus, em 30 dias, a gente tinha conseguido pagar a compra, então, do estabelecimento. E Olha. Numa crescente, mas ali nos faltava Deus, Anderson. Ali a gente andava muito pela força do nosso braço, pelo conhecimento. Já conhecia Jesus naquela época? Não conhecia. Diferente do Anderson, que não era cristão, mas que Deus sempre te acompanhava. Tinha aquele temor a Deus? Não tinha. E andava meio que achando que sabia tudo. Olha. E ali o Senhor nos leva, né, para um desafio, né? Fechando ali algumas portas e tal, até para que, né, viesse a se cumprir o propósito dele, eu creio, né? Sim. E aí a gente conhece Cristo e aí acontece essa, né, transformação na nossa vida e a gente Legal. Começa a entender que ele é o sócio majoritário, né? Uhum. Que uma coisa é nós sonhar os nossos sonhos e outra é sonhar os sonhos de Deus, né? Assim como o Anderson falou, muda tudo, né? Sim. A empresa por si, os negócios dando certo, o dinheiro, né, por si só, é muito pouco, né, perto de uma vida direcionada por Deus, a gente andar aquilo que Deus tem para nós, né? E no teu caso foi quase, eu nem queria, Deus fala assim, mas é teu negócio, tá aqui, não, mas não, é teu. Toma aqui, através de alguém, ele veio e entrega. Eu lembro que tu me contou uma história. Eu não sei se foi nesse mesmo momento que tu tinha se convertido, tinha passado e aí teve um momento que queimou teu coração e doou um poste, foi isso? Como é que foi? Conta essa história pra nós, essa história é muito legal. Conta pra nós como é que foi. Essa história, ela acontece ali logo que a gente se converte, né? Uhum. E só eu, meu esposo na época não. E eu fui visitar uma congregação e nós chegamos lá, até era o pastor Júnior, né? Ele tinha recém assumido aquela congregação. E no início ali, fazendo os ajustes na igreja, eu lembro que era verão e ele botando ar-condicionado, instalando coisas e tal. E nesse dia, nesse culto, na hora do louvor, apaga, né? Falta luz. E o pessoal do louvor continuou como se não tivesse faltado luz. Tudo
fluiu normal, né? E aquilo me chocou, né? Na minha cabeça ia parar, né? Mas agora para tudo, faltou luz, né? E não, tudo fluiu, coisa mais linda. E aí terminou ali a ministração do louvor, o pastor subiu então e fala, né? Que precisaria de um poste então, né? E na hora, assim, veio aquele desejo no meu coração, né? Eu vou doar esse poste. Essa benção é minha. E seguiu o culto normal, terminou o culto ali, eu falei pro pastor, né? Pastor, senti de doar esse poste, pastor. Sério? Primeira vez na igreja, né? Sim, pastor. Essa benção é minha e vou abençoar a igreja. E fui para casa. Cheguei em casa... Mas como é que conta pro esposo agora? Nem cristão era, né, Jesus? Vai dar um poste. Muito bom. Aí eu disse, Luciano, senti de dar um poste lá na igreja. Ele disse, mas como assim um poste, Andresa? Quanto que é um poste? Onde é que compra poste? Eu disse, não sei, nunca comprei um poste, né? Mas eu senti... 10 né? pila, né? Baratinho? Os 100 pila vamos comprar e vai sobrar troco. E eu disse, Luciano, não sei, mas eu senti de dar o poste e já falei que eu vou dar o poste, né? Agora não tem uma volta. Já era. E ele, vamos olhar aqui. Daí a gente olhou no Google ali, R$600 o poste. E naquela luta, né? Já faz tempo, então. Faz um tempinho. Eu nem sei quanto é dar um poste agora. Mas escuta que vem mais, né? E aí eu disse, vamos lá, 600 pila na luta foi, vamos dar o poste. Aí segunda-feira me organizo, separo os dinheiro da semana, os dinheiro das contas e o dinheiro do poste, né? Ligo para a empresa, né? Quanto é que é um poste? R$1.600. Isso é? Mas o que aconteceu? A inflação de ontem para hoje? Do Google para cá dobrou? Tem certeza? Um só, né? 1.600. Não é meia dúzia, um só. Não quero botar na cidade inteira. Aí dou uma ligadinha pro pastor, o pastor disse, não, é trifásico. Ligo pra lá de novo. Não, daí é 1.800. Meu Deus do céu. Não, mas vamos lá. E aí já começou um frio, né? O meu esposo liberou 600. Já tinha subido 2 vezes o orçamento. E São 3 parcelas. Meu pai, separei ali os 1.800 e vamos embora, né? É benção. E aí naquela tarde eu levei meu filho numa terapia no centro e o dinheiro do poste ali, tudo certo, né? E eu lembro que enquanto ele fazia terapia, eu li 2 Coríntios 9:7. Que cada um dê, né, conforme propôs no seu coração, nem com tristeza e nem por necessidade. E a palavra veio ao encontro, né? É bênção, Deus confirmando. Isso. Abri a bolsa, cadê o dinheiro? Meu Deus. Isso mas minha carteira, olhei, não. Mas tranquila, né? Senão o dinheiro tá em casa. Liguei pra funcionária que eu tinha. Denise, procura pra mim a minha carteira. Deve ter ficado aí por cima aí na correria, né? E ela, dá uma olhadinha aqui. Mas tô vendo que não. Eu disse, não, mas tá aí, procura aí que tá aí. Na paz. Aí passou uns 15 minutos, ela liga de novo. Andresa, não achei. E eu, não, vai achar. Vai com calma aí que tu vai achar. Dei a especificação da carteirinha pra ela e ela foi procurar. E aí ela, daqui 10 minutos, não achei. Eu disse, então vou ir aí em casa, vou dar uma olhada onde eu botei e vou achar. Mas na paz, né? Gente, cheguei em casa, vasculhei a casa, procurei nada da carteira. Nossa. E daí o pesar da palavra começou a bater no meu coração. Jesus, era 1.800. Se eu tiver que pegar mais 1.800, já vai dar 3.600. Como é que eu explico pro homem? Era só 600, né, minha verba. E aí eu disse, será que ligo pro pastor então e conto essa história, né? Que não vou conseguir abençoar com o poste ali. Mas eu, Senhor, tu conhece o meu coração, tu sabe que eu propus no meu coração de doar esse poste. E aí, eu falei que eu ia dar o poste, eu vou doar o poste. Peguei o resto do dinheiro da semana, das contas, e vou lá comprar esse poste. Juntei mais uns 5 cartões de crédito, vou tentando, né? Seja o que Deus quiser. Cheguei na loja lá, paguei o poste, peguei o endereço, mandei pro destinatário. Glória a Deus, pastor, tá indo o poste. Voltei para casa. Gente, alegre, mas assim, num sentimento, né? Não, mas eu vou achar essa carteira, era coisa do momento. Era um teste para ver se eu ia cumprir o meu voto, né, com o Senhor.
E, glória a Deus, eu tinha cumprido, então tava tudo na paz. E aí, mas aquele sentimento vinha, pá, mas essa carteira vai fazer falta, esse dinheiro essa semana, e aí o dono do dinheiro vai vir me apertar, e o que eu digo, né? E aí foi. E eu orando, passou um dia e nada, passou o segundo dia e nada. E aí eu lembro que eu me ajoelhei na padaria, né? E disse, Senhor, tu conhece o meu coração, tu sabe o que eu fiz, o sentimento que veio no meu coração foi com alegria. Mas se eu não vou achar essa carteira, que pelo menos o Senhor abençoe alguém que precise desse valor aí para alguma necessidade, né? Mas se eu também não achar, tira esse pesar do meu coração que tô sofrendo. E aí, no mesmo instante, gente, eu ajoelhada, liga a minha funcionária, Andresa, achei a carteira, tá aqui o dinheiro. Esse Jesus! Nossa. Tu é Quanto tempo fazia? maravilhoso, né? Quanto tempo depois? 2 dias. 2 dias. Mas, Anderson, 2 dias, quase 3 Isso. infartos. 2 dias, assim, que foram longos, assim, não parecia 24 horas, né? Tremendo. 3 infartos, Abençoado. quase 2 disquites. Cara, aconteceu tudo nesse dia. Né? E tu vê que existe, só te interrompendo 2 minutinhos, tu vê assim que não é tu se converter que tudo vai começar a dar certo. Né? Não é tu tô convertido agora, Deus caminha comigo, eu oro. Não é isso. Não. Né? Então, de repente, vou doar aqui, porque muitas pessoas acham que o dízimo, né, a oferta, eu vou doar aqui e vai retribuir. Não é isso. A gente está fazendo a nossa parte. De né? repente até perde, né, Anderson? Até perde. Até perde, poderia ter perdido. Poderia ter dinheiro, perdido né? o valor. E aí tu vê que são os desafios também que a vida vai te trazendo, vai te colocando ali. Tu vai dizer, pô, mas eu queria tanto dar de coração porque tiraram mais, né? E aí tu fica pensando, não, mas eu vou doar. Quem sabe se tu tivesse não doado, tivesse ligado o pastor, eu digo assim, ó, Deus, ele, né, e outras forças, né, nos testa, como a gente comentou, né? Tá sempre nos testando. Tá, então eu vou tirar esse dinheiro. Tu tá com necessidade, Vamos ver como tirar. é que tá o coração. Vamos ver como, se teu coração tá entregue mesmo a mim, ou se alguém, né, se outra batalha espiritual fez tu perder, né, para te não chegar, porque no momento que tu se converte, no momento que, né, tu tem Deus, existe uma batalha espiritual, né, o tempo inteiro. Então tu tem que estar ali regradinho, né? Sim. Então eu acho que é isso, eu acho que muito boa a questão que tu colocaste, assim, de seguir o que tu realmente o coração queria, né? E deu tudo certo. E deu tudo certo. Glória a Deus, né, gente? Casada, tudo certo, posto, pago. Muito bom, muito bom. O legal de ouvir essas histórias não é nem o achar a carteira, o calorão de ter perdido o dinheiro. O legal de ver é como Deus age na simplicidade. Se tu pensar assim, o Claro hoje contando a história, fala assim, calma, filha, tá tudo certo. É pra mim, não precisa. Mas o coração da gente, talvez o teu que tá me vendo agora, perdeu a carteira, seja lá a simbologia que isso tenha pra tua vida. Perdi a carteira, prometi, fiz um acordo com Deus aqui, queimou o coração e alguma coisa deu errado. Não tá indo para o lugar onde eu imaginei, né? Mas tudo isso, talvez, a tua história, Andresa, de uma simples carteira, no momento, todo esse emaranhado de elementos que tu trouxe, seja alguém do outro lado agora que está ouvindo isso para se inspirar, para entender que num gesto simples de compromisso, quando tu coloca Deus no negócio, o tema hoje é o que acontece quando tu coloca Deus no negócio. Quando Deus está no negócio, o que acontece? E o convite disso, uma simples carteira que tu perde, no meio do empreendimento, aquela loucura toda, um compromisso que tu faz com a igreja, um compromisso que tu faz com o pastor, com o reino, as coisas no final tudo deram certo. E hoje dá até para dar risada. Mas o que é um elemento legal que trouxe? Estou de joelhos, orando, pedindo um direcionamento para que seja outra pessoa abençoada, então. Sim. Eu não estou nem murmurando. A Bíblia ensina não murmure, não estou murmurando, não estou reclamando, estou tranquila, só tira esse peso. Isso é intimidade com Deus. E todo empreendedor precisa desenvolver uma intimidade com Deus. E na minha visão, muito pequena que eu tenho, mas é nesses momentos mais difíceis que a intimidade com o Pai precisa ser colocada à prova. Conversar, orar, que nem o Anderson falou nisso, vai pro teu quarto lá. Todo empreendedor tem que ter seu quartinho lá para ir orar em silêncio. Raul, tem um parênteses aqui que me lembro agora. Eu, minha esposa e a filha fomos a uma clínica em Gravataí, né, no centro. E nos deslocamos até a clínica, passamos pela consulta e tal. Acho que a gente foi junto para levar a filha ia na consulta e eu já fui, a esposa quis ir junto, vamos lá. Enfim.
E eu nunca tiro a carteira do bolso. Eu tiro e boto no bolso. E aquele dia eu tirei e larguei no banco do lado. E fui embora para casa. E a carteira ficou na clínica. Uma clínica enorme. Entra gente, sai gente o tempo todo. Então, quando eu chego em casa, eu boto a mão assim no bolso. Onde é que está a carteira? Fui no carro, não está no carro. Procurei para minha esposa, não guardou a carteira? Não guardei a carteira. E aí você tocou na questão do dízimo ali que falou, e eu me lembrei linkou as coisas aqui. Eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu tô lá com meus documentos, com os cartões, com dinheiro na carteira, com... nem sei quanto tinha lá, mas tinha um valor e... Uns 10 mil reais. Eu recebo. Então, aí eu peguei e disse algo que me veio ao coração. Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Eu sou fiel à tua casa. Eu sou fiel no altar. A minha vida está no altar. Eu não aceito que o inimigo me roube. Me faz lembrar onde é que está. E aí me faz ver. Em alguns minutos, na clínica. Vou ligar para a clínica. Né? Daí que eu lembrei da clínica. E fiz o contato. Aí mandei o WhatsApp, liguei, ninguém atendia. Quando me atenderam, eu disse, ó, é uma carteira assim, assim, assim. Eu estava sentado em tal lugar e a moça disse, eu lembro do senhor, eu vou ali olhar. E ela foi lá olhar e a minha carteira estava lá em cima da mesa. Nossa. Da mesa não, do banco. Sabe? Eu corri lá para buscar e eu fiquei pensando quantas pessoas entraram e saíram daquele lugar. E eu entro e saio, entra gente, senta e vai embora. Eu disse, meu Deus, só o Senhor para guardar. Não tenho dúvidas, não tenho A dúvidas. Fidelidade de Deus te protege. Muito. Sempre, muito, né? Muito. Sabe? Isso é tremendo. E certa feita o Senhor me fez, eu e minha esposa, fazermos um grande voto. Um voto bem expressivo. E a gente podia cumprir ou não cumprir. Mas naquela noite que a gente estava num culto, a gente decidiu cumprir o voto. Depois eu conto em detalhes para vocês, mas a gente cumpriu o voto. E a fidelidade de Deus é tão grande que aquela noite eu voltei para casa com o coração alegre. As pessoas olhavam à minha volta e diziam assim, tu é louco. Tu não tem noção da realidade. E aí eu dizia, eu e a minha esposa, nós olhávamos para o outro, dava risada e a gente voltava para casa com alegria, com aquele sem peso no coração. Obedecemos o que Deus tinha colocado no nosso coração. E falou para mim e falou para ela. Quando nós nos encontramos depois de ter orado cada um num lugar, a gente voltou e disse, mas Deus falou isso comigo. Ai meu Deus, então é de Deus, porque também me falou. E aí a gente obedeceu. E quando a gente cumpriu, no outro dia, isso foi à noite, no dia posterior de manhã, tinha uma pessoa lá ressarcindo aquilo que nós tínhamos ofertado. Olha só. Outra pessoa. Sabe? E se colocou aquilo à disposição, né? E a gente pôde usufruir meses, sabe? Até a gente poder adquirir novamente. E aquele voto se abriu portas sobrenaturais nas nossas vidas. Então, eu sei que não está muito no nosso tópico aqui, mas pegando esse contexto, Deus está no negócio. E a gente, na obediência, consegue pegar a bênção, né? E mesmo que seja difícil, né, Raul? Porque a palavra diz que Deus é fiel conosco, né? Às vezes nós não somos tão fiéis ao Senhor quanto Ele é. Mas quando tu faz esse voto, como é importante assim o teu coração, né? Seguir o que o teu coração está falando. Sim. Porque o coração da gente é enganoso, a palavra nos diz. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos direcionando ao que deve ser feito, né? Benção demais. Deixa eu pegar esse gancho, então, no que tu trouxe. Olhando para toda a tua história, para algumas coisas que tu trouxe para nós aqui de testemunho, se tu pudesse olhar para aquela menina de 16 anos, começando seu primeiro negócio, né? Filha de um empreendedor, começando 16 anos. Hoje eu não consigo imaginar uma pessoa de 16 anos, né? A gente tá numa geração que tem jovens de 25, na minha época, 25 já tava... Jovens de 40. Jovens de 40, né? É o teu caso, né? Sim, de 40. sim. O que tu diria hoje? Que conselho tu daria para aquela menina de 16 anos, para uma menina que pode estar te vendo agora aqui, com aquele sonho também de empreender, de querer começar um negócio, seja por mais simples que seja, qual conselho tu daria para uma menina de 16 anos hoje, se tu pudesse voltar no tempo? O que tu falaria para ti mesmo?
Amém. E é tão lindo isso, né? Eu te diria assim, olha, busca o Senhor primeiramente e as demais coisas te serão acrescentadas, né? Porque às vezes no anseio a gente quer buscar as coisas primeiro e Deus depois, e não é essa ordem, né? Então quando a gente coloca Deus primeiramente no lugar devido, as coisas vêm, né? E assim de lambuja, mais um, né? Consagrar o Senhor, né? Tudo que a gente for fazer, né? Porque uma vez que a gente entrega ao Senhor tudo que a gente deseja que venha ao nosso coração, o Senhor faz prosperar. Ele nos direciona, né, da maneira que Ele, né, gostaria que fosse, eu creio, né? Que benção, benção. Tá gostando? Tá curtindo? Eu espero o mínimo que tu já esteja aí inscrito no nosso canal, esteja inscrito aí. Comenta, compartilha, diz se tá gostando, curte aí, manda teu feedback, que vai ser muito importante. Bom, a gente chega no final e eu queria dizer assim, ó, que eu acho que a gente tem mais histórias para contar. Eu acho que Deus no negócio nunca é um tema que se gasta num único podcast. Então já vamos marcar aqui um segundo podcast para trazer mais história para inspirar as pessoas. Mas, Andresa, eu queria primeiro te agradecer do fundo do coração pela tua disponibilidade, por abrir um pouco da tua história, por trazer o teu testemunho, que eu tenho certeza que inspirou muita gente lá. Eu queria que tu deixasse um recado final para quem está nos vendo, para quem nos acompanhou até agora, até o final aqui. Amém. Meus irmãos, eu queria agradecer, né, primeiramente a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né? E quem sabe, né, como o Raul falou várias vezes aqui, que esse testemunho, né, possa alcançar o teu coração, possa te inspirar e possa te encorajar a abrir o teu negócio, mas primeiramente sempre, né, colocar Deus na tua vida, para Ele sempre te direcionar, porque a palavra nos diz que os planos de Deus, né, são bons, agradáveis e perfeitos, né? Então, para que mais, né? Perfeito. Obrigado, Andresa. Pastor, tremendo, né? Tremendo. Foi um momento final pra nós, incomum, né? Uma bênção de Deus, realmente, e nos deixa tranquilos que estamos no caminho certo. Saber que confiar naquele que nos entregou, Ele nos confiou a vida, Ele nos confiou tantas coisas, e a gente pode confiar nele e trazê-lo para os nossos negócios, não só para o negócio, mas todo empreendedor começa com uma família na presença de Deus. Se ele quer ter sucesso de verdade, quer ter uma vida próspera, uma vida abençoada, não pode deixar Jesus fora desse barco. Então, abençoar esse momento, agradecer pela presença, Andresa, Raul, Anderson, nossos colegas aqui. Tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo algo, né? Isso faz a gente lembrar, recordar das bênçãos, né, que o Senhor também fez na nossa casa, na nossa vida, e desafiar a fé dos nossos irmãos para um crescimento, né? Entrega o teu coração e o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Maravilha. Anderson, como é bom estar aqui. Como é Mensagem bom. final para a turma aí. É emocionante assim a gente ver cada coisa que acontece na nossa vida, a evolução disso, né? Eu me pego assim pensando quando eu imaginei criar algo para a gente passar para as pessoas e para os empreendedores, para os empresários, para que eles chegassem um nível superior ao nosso e conseguisse prosperar. Porque eu acho que se tu é do reino e tu prospera, muitas mais pessoas vão prosperar, né? E isso queimou no meu coração há muitos anos atrás, e eu entrei dentro da Carral e fui bem recebido por isso, né, onde eu conheci pessoas, como eu falei no começo, maravilhosas, né, pessoas que trazem histórias tão boas assim pra gente cada vez mais ver o que realmente, que não ter dúvida que não existe o acaso, que é Deus tá na nossa vida. A cristocidência que fala, né? De que não existe essas coincidências que muitos pregam, né? Dizer, não, coincidência, enfim, eu acho que não. Eu acho que tudo é quando tu coloca teu coração pra Ele, quando tu queima, enfim. Eu me emociono mesmo ver tua história, porque eu nunca tive, nessa minha vida, assim, eu tive muitas pessoas do meu lado que tiveram medo e nunca me incentivaram a empreender, né? E eu sempre fui fui lá com Deus, enfim, e eu nunca fui incentivado a empreender. E eu vejo que hoje, assim, eu faço certo, né? Então hoje, se tu tá querendo empreender e as pessoas na tua volta dizem que isso não dá certo, tu tem que seguir,
Tu tem que colocar o teu caminho no Senhor, tem que fechar a porta do quarto e orar e dizer assim, ó, eu vou fazer porque as coisas realmente vão acontecer. Porque as pessoas do teu lado, elas te influenciam, mas você tem que saber quem está do teu lado realmente. Às vezes as pessoas são boas, querem teu bem, só que elas têm medo. E nós empreendedores não temos que ter medo. Não espera a tua vida tá tudo certo, não espera ter dinheiro, não espera ter as pessoas. Não, dá o primeiro passo, que as coisas realmente vão acontecer. Faça as coisas certas. Ah, que belo, que, né? Essa aí, nossa. Legal, gente. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Foi uma honra, foi um prazer te ter até aqui. Minha missão aqui sempre é fazer um apanhado geral do que foi falado. Foi uma aula hoje aqui. Colocar Deus no negócio não tá só apenas em ter medo ou ter coragem, é entender que ele faz parte do processo. Como a Andressa trouxe aqui, praticamente Deus empurrou o negócio, é teu, e como a gente vai fazer? Não sei, se Deus tá dando, né? Tu dá o passo, Deus dá o chão. Como o Anderson falou, tem momentos difíceis, não é fácil. Talvez o teu papel seja quebrar a cadeia, né, desse ciclo de pessoas na tua família, talvez seja a tua missão. Com 16 anos de idade, a gente está vendo aqui, como o pastor disse, a presença do Senhor nesse projeto cria coisas extraordinárias. Então eu quero deixar de recado final para ti. Coloca Deus no negócio, nos teus planos. Coloca em oração tudo que foi falado nessa mesa hoje. Transforma no teu business plan, no teu plano de negócio, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Muito obrigado a todos na mesa e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Retroceder, tem um alvo a alcançar. Rima para declarar, não vou desanimar. Deus está a convocar pessoas dispostas a renunciar e se comprometer com o que Ele quer fazer. Ser como Neemias, que a Deus se consagrou,